Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 10ª videoaula das lições de juvenis. E hoje falaremos sobre o amor, não guardar ressentimentos. Temos aqui um texto em Colossenses 3, versículo 13, que nos diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, que assim vocês possam fazer o mesmo. Assim fazei vós também. Então, nossa lição nos fala sobre a importância do perdão, né? Se houver queixa, eliminar a queixa, e isso só é possível através do amor de Deus dominando nossa vida e nosso coração. Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas 15, verso 11, onde fala aqui sobre a parábola, né, do filho pródigo. Acredito que todos os amados conhecem acerca do filho que saiu de casa, pediu, né, a sua parte, pediu ao pai, parte da herança, saiu, gasta tudo, né, e depois que está na pior, cuidando ali de porcos, desejando comer, né, a comida dos porcos, ele decide voltar, né, para a casa do pai novamente. Né, e vimos aqui o quão é importante quando a gente reconhece que errou e volta para a casa do pai. Só que aí nós temos o outro caso que é citado nesta parábola, que é do filho que estava em casa, né, que ficou todo ressentido, porque o filho que havia estragado tudo, né, a parte da herança que o pai lhe deu, retorna para casa e o pai o recebe com alegria. Esse filho que estava em casa fica todo cheio de ressentimentos, não quer entrar para fazer parte daquela festa de recepção, e aí o pai procura lhe explicar, né, deixar claro para ele de que importava sim se alegrar, porque aquele filho que estava perdido voltou, e que ele, né, o filho que ficou em casa, ele já estava, né, nos braços do pai. Então é muito interessante essa parábola, mostra que o filho que saiu estava perdido, mas dentro de casa havia outro filho que não estava muito diferente do que saiu, porque estando dentro de casa é como se estivesse perdido, porque lhe faltava amor, né? Faltava amor por aqueles que se haviam perdido. Então, os nossos objetivos da lição é abordar sobre o ressentimento, os seus riscos, compreender os prejuízos da falta de perdão e observar o efeito libertador do perdão. O nosso primeiro tópico: o amor não é ressentido. Primeiro subtópico: o veneno do ressentimento. Alguém já afirmou que ter ressentimento é como beber veneno e querer que a outra pessoa morra. De fato, quem vai morrer? Quem bebeu o veneno, né? O ressentimento prende a alma ao passado, inibindo-a de viver as potencialidades do presente e tolhendo-lhe os sonhos do futuro. Assim, é preciso refletir sobre o que deixamos habitar na nossa mente, porque o ressentimento prejudica mais ao que o guarda do que aquela pessoa que tenha feito algo que lhe despertou ressentimento. O ressentimento lhe faz muito mal, faz mal a qualquer um de nós. Segundo subtópico: inclinação ao ressentimento. As pessoas, em regra, são inclinadas a guardar rancor. Isso faz parte da natureza humana. Como nossa casa tem um lugar, né, para colocar o lixo, há uma parte do nosso cérebro preparada para depositar as emoções negativas que marcaram nossa vida. Isso, porém, dificulta nossas relações interpessoais, tendo sido a causa de inúmeros, por exemplo, divórcios, separação entre casal, né? Ruptura de amizades que se romperam porque a lixeira lá estava cheia de lixo, não era para estar cheia de lixo, né? Dissensões entre familiares, conflitos no trabalho, familiares que não se entendem, companheiros de trabalhos que já não se dão bem,
por causa que a mente está cheia daquilo que não presta, de sentimentos ruins. Geralmente, pessoas orgulhosas não se esquecem com facilidade das decepções que sofreram e não se apercebem que cometeram, e ainda cometem os mesmos erros pelos quais estão sendo aborrecidas. Se torna um ciclo, vicioso, e isso destrói a própria pessoa que vive desta forma. Então, nossa lição vem hoje alertando os nossos queridos irmãos aí na faixa etária entre 15 e 17 anos, você que, quem sabe, sofre porque alguém, quem sabe, tenha causado um sentimento em você. Pode ser um bullying, Pode alguém ter falado algo contra você que você não gostou, mas o conselho da palavra de Deus é: não guarde esse ressentimento, porque ele te destrói mais do que o bullying que fizeram com você. Isso te destrói muito mais. Então, libera o coração, não guarda lixo aí na mente, porque isso é prejudicial aos seus portadores. O ciclo do ressentimento. O ciclo inicia na ruminação da mágoa. Ruminar significa remoer, meditar, se demorar pensando, naquilo que fizeram com você. A palavra mágoa se refere ao sentimento de desgosto, aquela amargura, aquela tristeza, aquele ressentimento que veio, surgiu, você fica pensando naquilo. Quanto mais você pensa nisso, pode prestar atenção, quanto mais você pensa no mal que lhe fizeram, quem sabe no desprezo, quem sabe na afronta, na crítica, na zombaria, mais você se sente mal. Pode prestar atenção se não é verdade, porque o veneno está sendo agitado dentro de você. Ruminar a mágoa é enraizar no coração aquilo que nos ofendeu. Quer dizer, imagina só, vamos simbolizar de que a mágoa seja uma raiz espinhosa. Quanto mais essa raiz está enraizando-se no seu coração, mais ela lhe causa dor. A ruminação acontece quando há a reflexão sobre o que ocorreu. Isso gera sentimentos irrigados pela amargura, e aí vai despertando raiva, ódio, tristeza, que logo vai alimentar pensamentos cada vez mais tóxicos, levando você a desejar o mal, ou até mesmo a planejar uma vingança. Eu vou me vingar dessa pessoa, ela me fez o mal, vou me vingar dela. Isso não é bom e pode levar a atitudes impulsivas e indevidas contra o ofensor. Essa lição de hoje ela vem muito, muito importante para nos despertar quanto a sentimentos ruins, para nos prevenir. Então, quanto mais ocorre a ruminação, quanto mais você se demora pensando no que fizeram de mal para você, mais profundas se tornam as raízes da amargura, e aí mais difícil fica de ser arrancadas. Olha, isso é muito sério e tem muita gente precisando da cura, precisando ter o coração livre. Nossa, como é bom, Segundo tópico, prejuízos da falta de perdão. A falta de perdão traz prejuízos. Primeiro, prejuízo físico. Vamos falar sobre o prejuízo psicológico também e o prejuízo espiritual. Ambos nos prejudicam, Ambos realmente nos fazem mal. Primeiro vamos falar sobre o físico. Médicos afirmam que emoções e sentimentos afetam a saúde física das pessoas. Sentimentos como mágoa, como ódio, rancor e desejo de vingança são alguns dos inimigos do corpo humano. Existem estudos que mostram até que pode gerar câncer. E aí, às vezes a pessoa surgiu lá um câncer, você não sabe de onde veio, como que aconteceu isso.
Quando guardamos rancor e nos lembramos da dor que nos causaram, o cérebro reage como se estivéssemos em perigo. Então ele libera na corrente sanguínea hormônios do estresse, chamados de cortisol e adrenalina, que causam efeitos adversos no organismo, como hipertensão, pressão alta, causam também gastrite, Alguém já ouviu falar na gastrite nervosa? Pois é, causa até mesmo diabetes, obesidade, E inclusive pode ocasionar infarto e acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC. Tudo isso, quando não conseguimos perdoar, quando não conseguimos amar incondicionalmente. Veja como o amor de Deus é algo extraordinário nas nossas vidas e como nos faz muito bem. Quando Deus manda que perdoemos o que nos tem ofendido, está sobretudo protegendo o próprio corpo físico da gente e a nossa mente. Deus nos protege por inteiro com esse mandamento. Olha, perdoe. Quem vai ter o maior benefício? A pessoa perdoada? Não, você. Além de você beneficiar a pessoa que você perdoou, você é o principal beneficiado, porque você fica livre desses efeitos maléficos, para o seu corpo. Agora, vejamos agora o prejuízo que a falta de perdão, Vamos ver aqui o prejuízo que é causado na área psicológica da pessoa. O ressentimento guardado é como uma prisão psicológica que mantém a pessoa no passado, onde as lembranças e os sentimentos ruins sempre estarão ali para torturar e trazer amargura. Isso afeta a qualidade de vida e pode causar insônia. Quantas pessoas perdendo o sono durante a noite, evoluindo aí para um estado de ansiedade, evoluindo aí para um estado de depressão, Meu Deus do céu, perdoar é a melhor forma de manter a saúde física e a saúde emocional para termos capacidade de seguir em frente com a vida ou seguir em frente na vida. Veja como é importante, o amor de Deus, a presença do amor de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Terceiro prejuízo que a falta de perdão pode trazer sobre a vida da pessoa é o prejuízo espiritual. É impossível prosseguir na caminhada cristã carregando o fardo do ressentimento. Endurecer o coração para isso é acreditar que o ofensor não merece perdão. Dessa forma, nós, como transgressores dos mandamentos divinos, também não merecemos perdão diante de Deus. Jesus exorta ao perdão, dizendo que só seremos perdoados pelo Pai se também perdoarmos aos que nos ofendem. Ele deixa isso bem claro em Mateus 6, do verso 12 ao verso 14. Se vocês, porém, não perdoardes aos homens as vossas faltas, as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará a vós. Para alcançar a salvação, é preciso perdoar, assim como fomos perdoados em Cristo Jesus. Amém? Então, se nós queremos saúde física, psicológica, mental e espiritual, precisamos de perdão, porque a mágoa só mata e destrói. Terceiro ponto, o perdão liberta. Quantas pessoas estão fazendo campanha, não sou contra fazer campanha, mas quantas pessoas estão fazendo campanha e o resultado fica negativo, não tem resultado. Porque não há nada que liberte o homem mais do que o amor, do que o perdão. Quando você perdoa, não tem como qualquer coisa te oprimir, entende? Nem as enfermidades físicas, veja como a gente estudou aqui, nem as enfermidades físicas, nada te oprime.
porque você tem um coração livre de toxinas físicas e toxinas espirituais que afetam o corpo, que afetam a alma, o espírito, a mente, né? Quando perdoamos, ficamos livres dessas toxinas, tá certo? Então, aqui temos o exemplo do José e seus irmãos. Veja como José tornou-se governador do Egito, em momento algum se vinga dos seus irmãos, apenas os colocou à prova em um dado momento para ver se realmente eles tinham se arrependido do que fizeram com ele. Mas, tendo eles na palma da mão e poder para se vingar, né, José prefere perdoar, entendendo que Deus havia cuidado dele até ali, estava cuidando, né, da vida dos seus familiares também, enfim, e ele não era juiz para deflagrar a sentença. Então José tinha todos os motivos para guardar rancor de seus irmãos, né? E mesmo assim ele não faz isso, né? Quase tiraram a vida dele, não conseguiam falar com ele pacificamente, lançaram ele numa cova e venderam ele para um país estrangeiro. Mesmo assim, o cara tinha razão, não tinha se tem exercido alguma vingança aí? Não. Porém, a razão dele agora ele tinha de verdade, que foi perdoar os seus irmãos e entender que a sua vida estava na mão de Deus e Deus estava no controle de toda a situação. Ao reencontrar seus irmãos, José trata eles com amor. Deus fez José esquecer de todo o mal que lhe causaram. José era livre dos ressentimentos mesquinhos e por isso foi grandemente usado pelo Senhor para assegurar o futuro do povo de Israel. Que Deus nos ajude a esquecer dos males que nos fizeram, né, dos danos que nos causaram, para que sejamos pessoas livres, abençoadas pela presença do Senhor. Segundo subtópico do tópico 3, perdoar faz bem para todos. Quando decidimos perdoar, não só estamos usando de misericórdia para com o próximo, mas também estamos considerando nossa saúde física, emocional e espiritual. O próprio Deus diz que nos perdoa por amor a Ele mesmo. Isaías 43, verso 25. Quer dizer que odiar o meu próximo, não perdoá-lo, pode ser uma característica de que eu não amo nem a mim mesmo. Porque se eu amasse a mim mesmo, eu preservaria a minha vida perdoando aqueles que me ofenderam e não me deixando dominar por sentimentos ruins. Pois quem é aperfeiçoado em amor não cultiva maus sentimentos, nem guarda rancor, mas deseja boas coisas para si e para o próximo. Quem ama, perdoa, e quem perdoa, alivia suas cargas emocionais. Meu Deus, que bênção, né? Que Deus nos proporcione isso, nos conceda a todos nós esse tesouro, vou chamar de tesouro inestimável, incalculável o seu valor, extraordinário. Terceiro sublime exemplo de perdão. Jesus, após ser açoitado, humilhado, crucificado, fez uma oração por todos os seus ofensores, inclusive por mim e por você, quando ele diz assim: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Nós encontramos isso em Lucas 23, 34. O sangue de Jesus, vertido no Calvário, clamava que Deus nos perdoasse. Este é o motivo pelo qual eu e você, né, estamos aqui, de pé. O perdão gera liberdade. O perdão gera vida. O perdão gera paz. O ódio, a mágoa, o rancor, o ressentimento gera morte, gera destruição. Que Deus nos vista e nos revista da nova natureza em Cristo Jesus, para termos essa capacidade de vivermos assim diante de Deus, diante dos homens, perdoando, né, com amor. Então concluímos nossa breve lição dizendo que, assim como Jesus muito nos amou e perdoou a multidão dos nossos pecados, amemos e perdoemos uns aos outros. Tenhamos misericórdia e oremos por aqueles que nos afligem, pois eles carecem do amor do nosso Deus.
muito fomos perdoados. Portanto, muito devemos amar e também conceder perdão. Amém? Que Deus abençoe os amados com esta capacidade divina de perdoar aqueles que lhe ofenderam e viver uma vida saudável, física, mentalmente e espiritualmente na presença de Deus. Em nome de Jesus.